lá, vamos lá. Olá, Aeda! Caiu. Machucou, Ieda, caiu aqui. Aqui, e aí, Jaque? Como estão as meninas? Laurinha, beijo. Vamos lá hoje para nossa doutrinária online, não é? Coisa boa. Vamos esperar dar o nosso horário aí. Ainda não deu, deixa eu ver. Ah, tá dando agora. Que ótimo. Boa tarde, Jaque. Ah, a Carlinha já está ela já está aí no recinto. Espera aí um pouquinho, Carlinha, já põe você para dentro. E aí, vamos lá. E vamos, Laurinha. Laurinha sumiu do YouTube, Laurinha. Laura Karma. Nossa linda. Deixa eu só marcar aqui. Sejam bem-vindos. Cadê o povo? Vocês estão ouvindo a musiquinha, gente? Ó, Maiara. Dá pra ouvir a musiquinha? Isso é um instrumento. Vocês não sabem quem que curte muito esse instrumento. Chama hang drum. Quem gosta desse instrumento é o Faísca. Faísca, quando tá tocando, ele vem, tem até foto dele. Ele deita e dorme em cima do celular ou E ele curte demais. É um som gostoso, né? Bem, vamos parar agora aqui a musiquinha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente. Nós estamos aqui hoje com mais uma doutrinária. Laninha, lá de fora. Beijo no seu coração. E vamos hoje, seguindo as nossas leis, né? As leis morais. As leis morais, oi Cris, elas são o terceiro livro do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos ter a lei da igualdade. E é interessante que, por falar em igualdade, né, eu, Pati Nunes, vou receber quem? Carla Nunes, não é? Então, estamos também na igualdade. Então, vamos achar a Carlinha aqui, peraí. Oi, Beth. Oi, Nice, tudo bom? Beijo no seu coração, vamos lá. Cadê? Opa, tem pernilongo aqui, deixa eu achar. Carlinha, achei. Só aceita. E vamos lá. Vamos lá, Carlinha. Epa, ela está entrando. Coisa boa. E Carlinha. Carlinha tem a plantinha. Tem uma planta aqui. Estamos no meio da selva, né, Carlinha? Tá linda, não precisa arrumar. Oi? Tá bom agora? Tá. Você tá me escutando? Eu tô escutando. Neidoca já entrou. Neidoca, assume aí, por favor. Já vê para mim também a semana que vem quem é que está confirmado, não é? Vamos fazer o nosso comercial. Então, Carlinha, seja bem-vinda, nosso coração, sempre. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira parte não, você está em vibração. Eu vou fazer a prece inicial, aí vou lhe passar a palavra, aí você faz a sua preleção e ao final você faz a sua prece final. Eu vou te dando uma noção de horário, né? Vou te dando também, se alguém perguntar alguma coisa, viu, gente? Mas só pergunta facinha para Carlinha, viu? Não. Se alguém quiser perguntar, fazer alguma observação, eu fico aqui olhando, lendo, né? Eu vou anotando, aí a hora que der uma
uma entrada, a lá Eliana, só tem gente famosa aqui nessa fonte de luz. E aí eu te aviso, tá bom? Então vamos pegar, quem quiser, pegue a sua água, né? Deixa do lado do seu computador ou do seu celular, porque a espiritualidade, ela vem e ela sempre trabalha onde existe luz. Ela trabalha onde nós estamos falando algo bom, sendo a boa nova, né? Trazendo a palavra do Evangelho, do Livro dos Espíritos, enfim, dessa doutrina que todos nós professamos, certo? Então, vamos para a nossa prece, vamos fechando os nossos olhos e vamos agradecendo ao Pai de Misericórdia por esse momento. Vamos pedindo a toda a espiritualidade do Fonte de Luz em Trancoso que esteja conosco, ligados que estamos todos pelo coração, pelo amor à casa, pelo amor à doutrina e por sermos todos irmãos. Agradecemos e pedimos também pela nossa palestrante de hoje, pela Carlinha, que é também uma irmã do coração, e que todos nós possamos juntos, numa grande energia de amor, fazermos o melhor nessa tarde, podemos aceitar todas as informações, os insights, aqueles que vão falar ao nosso coração e que vão nos possibilitar, talvez até, uma boa reflexão sobre a nossa própria vida. Agradecemos muito, Pai, por esse momento de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Carlinha, a tribuna é sua. Olá. Né? Além ainda temos que somos aquarianas, né? Pois é, a lei da igualdade, né, Carlinha? Igualdade, somos aquarianas. Bem, eu trouxe hoje a lei da igualdade e acredito firmemente que estamos num processo em termos de progresso da humanidade que nunca nos chamou tanta atenção para essa questão da igualdade como hoje. Nós somos fruto da desigualdade, porque desde crianças que somos acostumados a entender que estamos inseridos numa sociedade onde somos desiguais, né? Então, as escolas são diferentes, as famílias são diferentes e não somos colocados a entender essa igualdade em termos de humanidade, porém, com as suas desigualdades necessárias para o próprio processo evolutivo. Então, nós já sabemos que os tempos estão mudando. Temos ouvido essa conversa, os tempos estão mudando, como se fosse uma frase aleatória. Principalmente nas 2 últimas décadas que antecederam a finalização do século XX e a entrada do século XXI, nós falamos isso como se falássemos de uma questão qualquer. Mas, quando entendemos que os tempos estão mudando, nos mostrando que nós somos todos iguais, é porque nós estamos realmente passando por uma pandemia. E essa pandemia, além de estar atingir todos os cidadãos do planeta, ela está atingindo todas as classes sociais, todos os estratos econômicos, todas as formas culturais, todos nós estamos sendo atingidos, inclusive em todas as idades. Não necessariamente com as crianças e um pouco mais com os jovens, porque é como se tivéssemos que proteger essa humanidade nova, que daqui a 20 anos, 20, 30 anos estarão fazendo decididamente a diferença neste planeta, mas estamos vendo que todos nós estamos sendo atingidos por isso.
Então, nós escutamos, ai, meu Deus, os tempos estão mudando e você precisa mudar. Nós precisamos mudar a partir do momento que nós precisamos entender que as crianças têm que ter uma mentalidade diferente. Temos que mostrar-lhes isso, né? A pandemia veio, como toda a sociedade, tudo que está acontecendo ao redor, mostrar que, na verdade, precisamos de igualdade, mas, acima de tudo, de respeito, né? Então, acontece que hoje, para todos aqueles que já estão mais envolvidos e um pouco mais antenados, nós estamos começando a entender que tudo o que acontece no planeta nos atinge. Até bem pouco tempo atrás, relativamente, nós achávamos que muitas vezes estávamos fora, não era tudo que nos atingia. Mas a pandemia vem nos mostrar que tudo que acontece no planeta nos atinge. Então, existem vários e diferentes tipos de mudança, mas elas existem, ocorrem, porque elas são tanto pessoais quanto coletivas. Mudanças que começam desde a nossa flor da pele, como as dores que nós todos passamos, e essas mudanças, elas não são abstratas, elas existem, elas são necessárias, porque e são tão fortes que elas podem nos derrubar, até porque as mudanças, elas nos assustam umas vezes que elas podem nos aparecer suaves, benignas até, mas elas podem vir destrutivas, elas podem vir convulsivas. O terceiro livro do Livro dos Espíritos, né? Essa parte que nos fala sobre as leis morais, são 12 leis morais, entre elas a lei de igualdade. Um verdadeiro código de ética para que nós consigamos viver em sociedade, né? E as leis morais, elas são, então, esse conjunto de leis divinas que regem a moralidade do ser em sociedade, né? E essas leis vêm nos dizer que há desigualdades, há sim. Há diferenças, há sim. Mas, e são essas desigualdades e essas diferenças que nos fazem indagar até onde vai, então, a justiça divina. Que justiça divina é essa? Que lógica de Deus é essa? Onde vemos que alguns vivem abastados, com plena fartura, enquanto os outros vivem de forma degradante, sendo-lhes retirados, inclusive, o mínimo de direitos fundamentais à sua própria sobrevivência, né? Então, esse Deus é injusto. Por que motivo convivemos com tantas desigualdades? Até onde vai, então, essa justiça divina? A questão 803 do Livro dos Espíritos, ela vem nos mostrar que Deus nos cria todos iguais. Somos iguais perante a criação. Nascemos igualmente fracos, passamos pelas mesmas dores e, quando morremos, o corpo do rico se desintegra de forma igual ao corpo do pobre. E a espiritualidade nos ensina, inclusive, que a nenhum homem lhe foi concedida a superioridade. Então, as respostas dos espíritos vêm nos dizer que nós temos todos o mesmo ponto de partida. Porém, ainda nos encontramos em desvantagens, em especial em relação a essa situação social. Porém, não é uma imposição de Deus, uma vez que nós somos todos criaturas criadas igualmente. Temos as mesmas oportunidades de avançar até a nossa perfeição. Mas a desigualdade é uma imposição humana. Nós a impusemos. Ela não é obra de Deus. Então, essa nossa criação, onde todos temos oportunidades de atingirmos a perfeição, são essas oportunidades que posteriormente nos vão diferenciar. Acarretam em nós desigualdades, mas não são desigualdades como se elas fossem muros, como se elas fossem barreiras
eu estou para cá e você está para lá. São desigualdades onde nós colocamos tudo aquilo que já adquirimos a serviço de quem ainda está um pouco para trás, né? Então, é importante percebermos que ao longo da nossa existência multissecular, todos estamos submetidos aos mesmos aprendizados, às mesmas provas. E a desigualdade, portanto, que não é obra da criação, nós vamos ver que, à medida que vamos evoluindo, a essa medida que vamos evoluindo, nós adquirimos um grau de experiências, que são elas que nos vão auxiliar a auxiliar quem ainda não conseguiu entender. Por isso, a espiritualidade, inclusive, vem nos dizer que espíritos de mundos mais elevados, né, quantas vezes eles fazem novos processos em mundos inferiores, exatamente para que eles possam auxiliar e dar o exemplo e servir a esses mundos mais atrasados. Chegou a gata para saber o que está acontecendo aqui, né? Só espero que ela não se deite na minha frente, como ela costuma fazer em pleno evangelho no lar. Ela se deita quase praticamente em cima do evangelho, né? A minha também, Carly. O meu também chama Faísca. Ele também não pode ver, eu não sei se é o... Eles adoram essa parte tecnológica. Ele passeia, ele é exibido, passeia, passa na frente, põe o rabo na frente da câmera, é um mico. Então, nós vamos então perceber todas essas nuances tão importantes. As experiências que nós vamos adquirindo ao longo das nossas existências, muitas vezes, elas são exatamente o impulso que nós precisamos para alavancar as sociedades em que estivermos inseridos, né? Então, muitas pessoas, inclusive, acham que a desigualdade social ela está apenas na diferença que se faz entre o rico e o pobre. Essa desigualdade, ela vem simplificar uma série de questões que, inclusive, nós vemos que hoje estão vindo à tona, né? E como se apenas essa desigualdade existisse, e se nós fôssemos todos ricos, iríamos simplesmente solucionar todos os nossos problemas. Mas nós sabemos que essa igualdade é simplesmente impraticável, porque a maior chaga da humanidade, para que nós ainda, infelizmente, mantenhamos uma desigualdade entre nós, chama-se egoísmo. É o egoísmo que nos faz manter essa desigualdade. E o egoísmo, ele é uma chaga que nós não compreendemos, que as funções que nós executamos aqui na Terra, ora nesse processo reencarnatório, de sermos ricos ou pobres, são questões escolhidas por nós antes de reencarnarmos. Talvez sejam das provas mais difíceis. Nós achamos que são as provas mais difíceis, mas eu, pessoalmente, não acho. Eu acho que temos tido provas tão difíceis, mas tão difíceis na atualidade, e que, abrindo um fosso cada vez maior de desigualdades, que nós hoje em dia deveríamos ter vergonha, inclusive, de termos, por exemplo, que pontuar quais as desigualdades que têm maltratado tanto a raça humana, né? Então, voltando para a riqueza e para a miséria, nós vamos ver que são duas provas absolutamente difíceis. Porque quando nós escolhemos a miséria, nós temos que passar por situações quantas vezes humilhantes. E escolher a miséria
não é um fato simples, não é um fato comum. Eu me lembro que há mais ou menos uns 25 anos, quando aquela área do Campinho, onde fica o Centro Espírita Porto da Paz, era realmente uma área era uma grande favela. E eu me lembro que uma parte das casas era construída em cima do mangue. As crianças tinham problemas respiratórios seríssimos, porque todas as vezes que a água do mangue subia, as casas umedeciam, então eram bebês. Quando a gente ia visitar aquelas famílias, tinha sempre crianças, bebês ou de tenra idade, internadas com problemas respiratórios. Mas existia uma família especificamente que nunca me esqueci, uma família morena, onde eram 6 filhos, e um era absolutamente diferente. Ele era de pele morena, os cabelos muito lisos, como se ele tinha um aspecto de indiano. Não gostava de andar descalço, não gostava de andar de chinelo, tinha sempre que andar de sapatinho fechado, uma conga, né? E ele usava camisas, ele só queria usar camisas, e as camisas fechadas, até em cima. Ele não gostava da comida que a mãe colocava no... Você está me ouvindo, Paty? Perfeitamente. Ah, tá. Que ele não gostava da comida que a mãe colocava. Ah, te peguei, hein? Não, é porque você estava assim, e eu pensei, meu Deus, será que... Aí ele dá uma congelada de vez em quando, é normal. Ah, tá. Deve ser a internet, com estas chuvas... Ela oscila, hoje ela está oscilando. Mas o latido do cachorro está saindo, né? Ah, perfeitamente também. Então, essa criança, a mãe tinha que servir a comida toda separada, porque toda vez que ela misturava a comida, ele parece que ele sentia... Ela dizia que ele sentia nojo. Pegava o prato, virava e derrubava a comida em cima da mesa e dizia, eu não quero comer isto. Então, às vezes, eu olhava aquela criança e com Carla Rabelo, na época, que nós duas visitávamos, e nós olhávamos uma para a outra e dizíamos, meu Deus do céu, o que é que este espírito veio fazer aqui nesta favela, no Brasil, no meio desta família totalmente diferente, né, para aprender realmente a questão da miséria, da humildade, mas ele, com aqueles 6 anos ainda que ele tinha, ele não conseguia. Às vezes eu me pergunto por onde andará esse indivíduo, hoje um adulto, né, que a família depois foi embora. Né? A prova da riqueza, por sua vez, também é extremamente difícil, porque a riqueza te leva a constituir hábitos excessivos e, por vezes, extremamente perniciosos. Também nós não podemos nos esquecer que quanto mais riqueza, mais oportunidades você tem, inclusive de melhorar a sociedade em que você está inserido. Então, são provas extremamente difíceis, porque você tem que usar muito bem os meios que você tem. Mas o mais importante é que na lei da igualdade, nós vamos aprender também que homens e mulheres são iguais perante a lei de Deus. E Deus não concedeu a um e ao outro faculdades que os façam ser diferentes, mas as mesmas faculdades para que eles pudessem progredir. Existem pequenas diferenças, que não nos esqueçamos que o Livro dos Espíritos foi escrito em pleno século XIX, apesar de ser um livro absolutamente atual, mas a Constituição da sociedade era do século XIX. Então, hoje nós vemos que nem eu ontem passei por um ônibus dirigido por uma mulher e fiquei extremamente feliz, né? Porque ela, na verdade, ela conseguiu superar, né,
algum um pedaço da profissionalização dela dentro dessa desigualdade, né? E eu me senti como se fosse ela, porque ela deve ter derrubado algumas barreiras para estar ali dirigindo aquele ônibus. Mas a consciência do bem e do mal foi dada para todos. O que às vezes pode nos diferenciar é uma estrutura física mais fraca, feminina, do que a masculina, né? E às vezes funções que não cabem, dizem que não cabem ainda às mulheres, mas hoje a gente vê mulheres que têm funções que até algumas décadas eram somente atribuídas aos homens. Mas o que há segundo o Livro dos Espíritos, algumas questões entre o feminino e o masculino, em que o masculino ainda terá que proteger o feminino. A nossa sociedade hoje, ela nos pede, acima da desigualdade que ainda está aí presente, nos pede, acima de tudo, respeito. Eu acho que nós estamos num momento das nossas existências onde os pais têm que... Nós vemos isso no movimento espírita, onde nem todos os pais levam os seus filhos à evangelização infantil. Porque evangelização infantil do centro espírita é um local ainda de criança pobre, criança carente. E nós precisamos desconstruir isso de forma muito rápida, muito rápida. A desigualdade, aquilo que nós chamamos de desigualdade social, nós já sabemos que não é mais entre o rico e o pobre, mas é uma desigualdade mais profunda. Nós temos uma desigualdade racial extremamente estúpida, uma desigualdade que nos tira de um roteiro de aperfeiçoamento que não nos cabe mais. Não nos cabe mais porque nós não compreendemos ainda que o planeta é formado de raças diferenciadas. E são essas raças diferenciadas que dão graça, dão valor ao planeta, uma vez que todas as raças têm contribuído para o processo evolutivo da Terra. Essa diferença de raça, essa diferença de tons de pele, essa diferença de formatos de olhos, de nariz e de boca, essa diferença de cabelos, essa diferença de inteligências que cada povo traz em si inserido, que faz a grande diversidade humana. Diversidade essa que se traduz no aspecto econômico, que se traduz no aspecto educacional. Mas há a grande diversidade hoje que é posta à nossa frente de formas de se estar na vida, a diversidade na área da sexualidade, essa diversidade socio-racial que não combina mais. Não é possível que nós, por exemplo, no dia 20, quando estamos num momento o Dia da Consciência Negra, vermos dois brutamontes, simplesmente a partir do momento que você sabe que há um golpe onde você asfixia para matar um ser humano, que você cumpra com aquilo de uma forma selvagem, animalesca, e mate o ser humano achando que essa é a forma de se cumprir, com uma desigualdade social, porque era negro, porque o negro não pode elevar a voz, o negro não pode agredir, quando eles são agredidos minuto a minuto da nossa existência. Eu tive uma amiga que trabalhou numa farmácia aqui em Porto Seguro muitos anos, ela inclusive faleceu, e as 2 vezes que ela foi assaltada na farmácia foi por 2 indivíduos brancos saídos de uma moto, onde ela me disse: Carla,
Se fossem dois morenos ou negros, eu estaria alerta. Mas como das duas vezes foram dois rapazes brancos, eu fiquei absolutamente tranquila. E foi por dois homens brancos que a farmácia e eu fomos assaltados. Então, essas questões, elas estão tão enraizadas, elas nos causam, hoje em dia, uma afronta tão grande, que nós não conseguimos mais lidar. Eu nunca me esqueci quando escutei uma palestra de Divaldo Pereira Franco, em 1999, dizendo que nós nos preparássemos para que no ano de 2025 a Terra recebesse mais de 200 mil espíritos, que foram considerados durante esse processo multissecular os grandes pais da história, das artes, da ciência, da literatura, que viriam encarnar para poder dar esse impulso à humanidade. Eu estou louca para que eles apareçam, para que eles renasçam, ou já estão muitos deles renascidos, porque nós não podemos mais conviver com essa desigualdade afrontosa que machuca e que nos faz ainda ser noticiário de ações tão vis da raça humana. O que eu trago é que nós saibamos que cada um de nós tem um tempo aqui na Terra. Nós não só temos um tempo aqui na Terra, como temos funções determinadas a desempenhar. Se nós hoje somos os adultos viciados e viciosos, temos que perceber que temos que retirar isso de nós para poder ensinar as nossas crianças a olhar o mundo com respeito, com outros olhos. Desigualdades religiosas, elas têm sido um ponto de discórdia entre os homens que não cabe mais, não nos cabe. Então, que nós aprendamos que a desigualdade social, ela não está apenas entre o rico e o pobre. A desigualdade está, por exemplo, entre as crianças de escolas particulares que na pandemia nunca deixaram de ter aula, enquanto as crianças de escola pública estão há 8 meses, fazendo referência ao nosso município, sem aulas. Há 8 meses. Então, isso é uma desigualdade, um fosso profundo na área da educação. Temos também essa desigualdade que nós temos que acabar entre quando um negro passa por nós, uma pessoa preta passa por nós, o nosso coração bate porque temos medo de ser assaltados. Enquanto um branco passa por nós, ele tem crimes do colarinho branco impostados nele, ele é um homem agressivo na sua casa, ele é um homem que deseduca a sua sociedade, começando pela sua família, mas está tudo certo. Está tudo certo. Afinal, ele é um homem branco, ou afinal, ela é uma mulher branca. E nós precisamos perceber que temos que tirar de nós esse espinho profundo que ainda temamos em manter, achando que o mundo se manterá por muito tempo dividido entre ricos e pobres, cultos e incultos, brancos e negros, índios, enfim, e que está tudo certo. Não está nada certo. A pandemia veio mostrar para nós que estamos todos sendo atingidos com a mesma doença, a mesma dificuldade respiratória, o mesmo tratamento, o mesmo sofrimento, e até para estes seres que partiram serem desenterrados, ninguém tem acesso a ele.
a ele, nem o rico, nem o pobre, para dar o último adeus. Então, que nós nos despojemos dessa humilhante e vil forma de estar em sociedade, achando que somos os reis da bola, fazendo ainda as desigualdades sociais em todos os níveis da sociedade humana. A gente precisa pensar um pouco mais, não é, Patrícia Nunes? E outra, eu acho que a gente pode também se perguntar, né? Não somente olhar lá fora as desigualdades, mas quais são os nossos mais íntimos preconceitos, né? Porque não é só o rico e o pobre, o negro e o branco, Não. mas Nós existem somos altamente preconceituosos. não é? Tem Muito. preconceitos com tudo. Nossa, Tudo. é um absurdo. Eu Um não sei se absurdo. não sei se você viu, Carlinha. É um vídeo que está viralizando aí. Ele está em todos os lugares. Até o André Trigueiro, né? Ele trouxe daquele da criança das duas salas. E tem uma criança, eles colocam uma criança e tem duas salas cheias de brinquedos. Em uma tem uma criança com síndrome de Down, brincando. Sim. E na outra sala está vazia. Aí eles vão mostrando que põe crianças de 7 anos e as crianças entram, elas olham para e o menininho convida para vir, né, para brincar com ele balança um brinquedo. E aí convida e a criança de 7, 6, 7 anos, ela olha, ela fica em dúvida e ela vai para a sala vazia. Quando eles colocam crianças de 3 anos, a criança olha, mas ela não tem nem dúvida, ela vai para brincar, porque ela não tem aquele preconceito, ela não tem aquela diferença internalizada nela, não é? Porque ela ainda não conseguiram que ela assimilasse isso. Com 7 anos, a criança já assimilou os preconceitos dos pais, que fazem questão de manter. Isso é muito importante que nós vejamos, porque quando nós temos lá o mandamento fundamental, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Fazendo ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito por você, se você estivesse ou se mantivesse em igual circunstância. A única coisa que o nosso egoísmo ainda é tão forte e não nos deixa é nós nos colocarmos no lugar do outro. É verdade. Enquanto nós não nos soubermos colocar no lugar do outro, a gente ainda se acha diferente. E como disse superior, aqui uma pessoa, né? Temos preconceito até com quem pensa diferente de nós. Até com quem pensa. Pensou diferente de mim, eu já não gosto, o meu preconceito já está lá em cima, já tenho um texto enorme de coisas que me levam às vezes até a denegrir a imagem daquela pessoa. Então, não adianta batermos no peito pedindo a Deus que nos ampare, que nos abençoe. Ele ampara e abençoa, talvez nós nem mereçamos, mas porque Ele tem compaixão de nós. Porque depois que a gente fecha a porta da nossa casa, de 5 em 5 minutos nós temos uma atitude preconceituosa. E é isso que nós precisamos rever em nós. Nós estamos num momento fundamental de revisão total dos nossos valores que machucam, que desonram, que humilham, que não são valores. Valores são coisas boas. Quando o meu valor está intimamente ligado ao preconceito, ele deixa de ser valor. Não é? Ele é um desvalor. E nós apenas fazemos desserviços ao invés de serviços. Quando a gente está, por exemplo, num trabalho de assistência social, não tenhamos dó de quem nós estamos assistindo, mas compreendamos que
o processo evolutivo dele, a escolha dele foi aquela, ou então aquela é a necessária para que ele dê um passo e fique do nosso lado. Que quando nós fazemos um trabalho assistencial ou social porque temos dó das pessoas, nós não estamos fazendo nada. Estamos apenas sendo doadores de algo, mas não doadores de almas. É isso aí, Carlinha. Mas é isso mesmo. E a pandemia está aí para mostrar para a gente quem somos nós, não é? Como nós somos pequenininhos, né? Como nós somos tão iguais, né? Tão iguais a todo mundo. Ela foi... E olha que eu me perguntava, será que vem uma guerra, né? Há quanto tempo nós escutamos dentro da doutrina espírita que existiria um momento aonde as coisas iriam começar a mudar. E eu achava que poderia ser uma guerra, e na realidade né? É uma guerra interna. Mas é uma guerra interna. Deus é tão sábio que se desse uma guerra bélica, os superiores, né, humilhariam os inferiores. Mas como somos todos criaturas divinas, nascidas criadas da mesma forma, a guerra é interna, que quem tem que mudar somos nós. Vejamos, por exemplo, o caso do presidente dos Estados Unidos, que já disse que não é acostumado a perder e não quer sair do posto. Parece, sim, coisa de outro mundo, né? Parece coisa de criança, né? A bola é minha. Criança. Teve acho que o governador do Massachusetts disse, presidente, por favor, está na hora de trocar as calças curtas. Não é? Então, é isso daí. Que nós possamos realmente começar todos os dias a nos autoavaliar. Sim. Obrigada, Patrícia Nunes. E é isso mesmo, senhora Carla. Muito obrigada pela sua... Quando a gente sair da pandemia, e pudermos todos nos juntar, um dos meus grandes sonhos é fazer um seminário sobre igualdade. Mas não é igualdade de raça, igualdade de gênero, não. É igualdade só. Sermos iguais. Sermos iguais. Mas o igual não é aquele igual que a nossa mente limitada pensa. O igual é, se eu tiver um maior número de aquisições, poder ajudar o meu próximo a adquiri-las também. A nossa igualdade está aí. As pessoas entendem que igualdade é sermos ou todos ricos, ou todos bonitos, ou todos feios, ou todos brancos, ou todos... Não! A igualdade é nós percebermos que somos iguais àquele outro que está ali do lado. Pobre, morador de rua, ou de áreas periféricas, enquanto eu vou de carro para o meu trabalho, eu tenho um igual, ou seja, uma criatura que foi criada por Deus igual a mim, que acorda às 4 da manhã para pegar um ônibus e chegar às 8 no trabalho, como acontece nas grandes cidades. Essa que é a grande igualdade que a gente precisa começar a pensar. Aliás, a gente devia retirar do nosso vocabulário certas palavras. Uma delas é desigualdade. Eita, falei demais. Tá todo mundo pensando, ficou todo mundo até caladinho aí. Ficou todo mundo caladinho, ficou todo mundo olhando. É bom porque esse tipo de reflexão, ele leva todos à reflexão, não é? Até quem acha que eu não tenho, eu me acho igual. Não, acha igual, mas passa por alguém, por uma pessoa de rua e faz de conta que não vê, incomoda. Aí também, como você disse, né? Não olha nos olhos. Esses dias eu entrei no carro e vem aqueles moradores de rua
e fez, dona, me dá uma moeda? E eu disse, não tenho. Mas eu nem olhei na cara dele, entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu senti uma vontade de chorar, eu senti uma pena de mim, que eu liguei o carro, baixei o vidro e disse, moço, me perdoe que eu nem olhei na sua cara. Eu não tenho uma moeda. Me perdoe de coração. Ele disse, o que é isso? O que é isso? Mas, e hoje em dia, eu tenho um cuidado muito maior. Porque se eu não tiver a moeda ou eu não quiser dar, porque eu posso não querer dar. Eu tenho esse direito. É a verdade do seu coração, não é? Você diz uma frase muito interessante. Nós somos fruto das imperfeições do ser imperfeito que nós somos. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Imperfeitos, perfeitamente imperfeitos. Mas eu tenho o dever de olhar para ele e lhe dizer, camarada, hoje eu não tenho, me desculpe. Carlinha, eu vou te contar uma coisa que eu acho que dá tempo, contar para você e para todo mundo que está escutando. Certa feita, como você mesma diz, certa feita, eu estava para atravessar a balsa e quando eu olho, eu não tinha trazido dinheiro. E eu tinha, assim, comecei a catar as moedas lá e faltaram R$2. E aí, nisso, encostou um morador de rua me pedindo dinheiro. Aí eu falei, moço, espera um pouquinho que eu não estou tendo para pagar a balsa. Aí eu falei, eu tenho que achar R$2 aqui. Ele tirou R$2 e me deu. Cara, eu quase morri do meu coração. Ele me ajudou a pagar a balsa. Aí eu fiquei assim, que eu não sabia para onde é que o que eu fazia naquele momento. Aí eu falei, moço, não se preocupe que eu trago de volta. Você acredita? Ele me viu naquela aflição, porque eu tinha compromisso em Porto, eu esqueci a bolsa, só tinha o cartão, mas na bolsa não passa cartão. E aí ele veio e eu catando, contando moeda, e ele me pedindo moeda. Eu falei, moço, eu tenho que pagar a balsa, eu não tenho dinheiro para pagar a balsa. Falta R$2, mas daqui a pouco eu falo para o senhor, vamos ver se eu acho mais, né? E fui catando nas coisas que você vai jogando no carro. Aí faltou R$2, ele tirou do saquinho dele que ele estava pedindo, ele tirou R$2 e me deu. Falei, aqui, ó, moça. Aí eu falei para ele, não se preocupe que eu venho, eu trago de volta. Ele virou para mim e falou assim, não precisa, eu tô dando para a senhora. Sabe? Foi uma coisa que me impactou, que eu fui assim, catatônica para Porto Seguro. Com aquilo na minha mente, aquela experiência, nunca me saiu da mente aquela experiência. É uma experiência de igualdade total. Não é? Ele está ali, está pedindo e sabe lá, ele conta lá a história, mas eu também posso, eu não tenho por que não acreditar na história que ele está contando, né? E aí eu dou a moeda quando eu tenho, e posso não querer dar, como você mesma falou, mas naquele momento ele foi tão importante para mim, porque o menino da balsa não queria saber. Eu atravessei porque ele me deu R$2. Ele falou, não precisa me devolver, eu estou dando para a senhora. Eu falei, tá bom. Agradeci, falei, nossa, moço, muita gratidão pelo senhor. Seus R$2 me tiraram, me salvaram hoje. E assim foi. Que doido, né? Agora eu não tinha ligado o nome à pessoa no que você estava falando. Aí, a menina falou para mim a parábola da viúva, né? Do gasofilácio. A parábola do gasofilácio. A viúva deu o único dinheiro que ela tinha. Né? A famosa, a menina colocou, Laura, parábola da viúva, que é a parábola do gasofilácio. Então, dar do que nos faz falta, ou do que nos poderia servir para alguma coisa. É verdade. Amada, muito obrigada. Nós estamos já, eu tenho medo, um pouquinho medo porque o Instagram, ele derruba tudo, né? Ele tá nem aí com a gente. O teor da nossa conversa não interessa. A hora que deu horário, ele corta. A gente já teve caso do palestrante ficar fazendo pré sozinho. A hora que ele abriu o olho, não tinha mais ninguém. Desagradável.
Aí a gente ri, né? Porque nós somos perfeitamente imperfeitos. Perfeitos. Ai, ai. Ai, então, meu coração. A prece é da senhora. Sim, senhora. Agora, É, é agora, pode ser agora. tá? Já lhe agradeço, né, por ter estado aqui conosco. Eu Espero que também você volte agradeço muitas demais. vezes e que Obrigada. nós tenhamos mais momentos desse com reflexões assim tão profundas, tão É verdade, importantes, não é? é verdade. É porque às vezes a gente é muito teórico. É. Mas Se a aí gente fosse precisa vir mais um morador de rua lhe dar R$ 2 para me você dar ver dois que é de reais, verdade. Sai da eu teoria. vou fazer chorar a gente. De, poxa, eu não olhei nem para eles, né? Como se alguém tivesse me batido no coração. É verdade. Que é isso? Você tem que olhar. Olhe. É. Diga que você não tem. Mas isso Vamos. é o nosso eu superior nos mostrando, o nosso divino Criador, nos dando um chacoalhão para nos falar, olha, presta atenção que você não é melhor do que ninguém, É melhor do que né? ninguém. Olha para o seu irmão, porque ele é seu irmão. E não, É. olha, é muito lindo essa vivência com o divino Criador. Quando a gente está atento, é muito bom. Deixa eu ficar quieta agora. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, Tu que és todo poder e bondade, auxilia-nos na compreensão do nosso momento atual, envolvendo-nos com o Teu amor. Rogamos ao Mestre Jesus, nosso governador planetário, que nos auxilie, mas em especial, auxilie todos aqueles que estão passando por momentos tão delicados neste período em que nos encontramos de pandemia em humanidade. Fortalece aqueles que socorrem, inspira aqueles que estudam a ciência para poder encontrar os melhores mecanismos de cura para esta doença, mas inspira-nos em especial para que nós possamos curar a nossa alma, curar o nosso coração, curar a nossa mente, para que sejamos dignos de sentimentos melhores, pensamentos elevados, e possamos criar uma egrégora de luz ao nosso redor, a fim de que todos possamos absorver essas inspirações divinas e essas bênçãos protetoras que nos auxiliarão a ser melhores amanhã do que aquilo que naturalmente fomos hoje. Mas que não nos arrependamos de sermos melhores a cada dia. Que assim seja. Que assim seja. Beijo no seu coração. Eu estava Até a vendo a nossa próxima. igualdade. Temos atrás de nós as nossas. Não, eu não vi, Carlinha, eu não vi que nós temos, a sua tem um espelho no Tem um meio. espelho. Tanto é que uma Mas hora eu olhei eu assim e tenho falei, uma lá nossa, em que escada é cima. essa? Eu tenho uma lá em cima que é que nem a sua, sem espelho. Vou ter que trocar. Pois é. Beijo, amor. Fica com Beijo. Deus. Beijo para todo mundo. Todos nós. Todos que estiveram Beijo aqui, para todo muita mundo. gratidão. Obrigada. Tá, Tchau. gratidão. Tchau.